Olá, turma de educação de jovens e adultos da cidade do Paulista. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma Escola em Casa, uma janela para o futuro. E se a janela é para o futuro, você tem que olhar para ela. E o que é melhor, você tem que sempre se lançar para o futuro. E nada melhor do que estudando. Estudar sempre vai te trazer novas oportunidades. Porque estudar nunca vai sair de moda, nem nunca vai deixar de valer a pena. Seja bem-vindo, eu sou Suzana Faria, sua professora de matemática. E a nossa aula de hoje vai ser sobre perímetro e área. A nossa aula será, mais uma vez, toda como a matemática é, direcionada ao nosso dia a dia. E o que é que a gente pode aprender estudando área e perímetro? O que é que isso é importante para a nossa vida? O que é que traz de melhor? Então, a gente vai aprender a resolver situações, problemas e a comparar áreas de figuras planas através da decomposição e da composição. Então, quando eu digo ali que a gente vai resolver problemas, é porque no dia a dia, no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no seu dia a dia, sempre vai surgir questões que a gente tem que resolver usando cálculo. E quando a gente entende que tipo de material eu aprendi aqui na escola e que eu posso utilizar para resolver questões do meu dia a dia, fica bem melhor. E você vai ver que o estudo de área e de perímetro é importante, não só para nós, no geral, mas principalmente para quem trabalha com medições. E na nossa vida, quem é que não mede alguma coisa? Não é? Você vai comprar uma casa e você quer saber a medida dos cômodos da casa. Isso é área, isso é perímetro. Se você vai construir algo, se você vai fazer assentamentos de cerâmica, se você vai calcular o quanto você precisa gastar de cimento, de areia numa área, você precisa compreender a metragem daquela área. E então, a metragem da área tem a ver com área e perímetro. A gente sempre fala, vamos medir a área. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu posso calcular essa medição? Eu não só tenho que olhar, né, e no olhômetro descobrir, mas eu vou usar instrumentos que vai me auxiliar e te auxiliar a saber a medida exata daquela área e daquele perímetro. E outra coisa importante é, qual é a diferença entre área e perímetro? E aí a gente vai aprender hoje na nossa aula. Vamos lá? Vamos lá. O que é perímetro e como calculamos? A unidade de medida utilizada no cálculo do perímetro é a mesma que a gente já aprendeu aí, que a gente usa no dia a dia. É o metro, é o centímetro, né? É o quilômetro. Vamos lá, mais em frente um pouquinho. O perímetro da figura é a soma dos seus lados. Então, quando eu falo de perímetro, eu tenho que entender que eu vou somar os lados dessa área. Por exemplo, aí na sua sala, onde você está me assistindo agora, se você olhar e querer saber o perímetro dela, você vai ter que medir toda ela. Mas aí onde é que você vai medir? Vamos aprender agora. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Então, se eu tenho que somar todos os lados da área, se você precisa somar todos os lados da área da sala que você está para saber qual é o perímetro, então o que é que você entende? Que você vai ver largura, comprimento dessa sala. Você vai ter que ver a medida dessa largura e desse comprimento para saber qual é o perímetro dela. Vamos lá, vamos ver aqui na prática. Como eu disse, o perímetro é a soma dos lados daquela área. Então, vamos somar todos os lados. Aí na tela está uma área de um apartamento ou de uma casa. Então, o perímetro desse local, o perímetro desse desenho que está aí, dessa planta aí na sua tela, o perímetro é a medida de todos os lados desse local. Então, para eu saber a medida desse apartamento toda, eu teria que medir toda a área dele. Mas para você medir só a sua sala, você tem que saber só a medida da sala, como aqui no estúdio.
Eu olho, vejo, observo essa área minha e vou medir só os lados dele. Então, esse apartamento aí, se a gente fosse medir, nós teríamos que medir toda a área dele. E se fosse para medir por cada cômodo que ele tem, cada cômodo também teria o seu perímetro. Vamos lá. Então, eu teria que fazer nessa medida aí toda a extensão do apartamento. Então, para você saber aí da sua casa, também o perímetro da sua casa seria também exatamente, eu vou voltar aqui um pouquinho na seta, e eu teria que medir toda a área. Veja lá, a seta vermelha indica que eu tenho que medir essa parte, essa e essa. Então, somar uma parte mais a outra, eu teria aí já o perímetro desse desenho aí na tela. Vamos lá. Vamos somar aqui essa piscina, por exemplo. Ela tem uma medida aí que nós colocamos, e para a gente saber o perímetro dessa piscina, seria exatamente, ela tem 8 metros na sua largura e no seu comprimento, e na sua largura 4. Então veja que tem duas medidas, 8 mais 8, 4 mais 4. Então a medida de fora é o perímetro. Então a soma seria exatamente essa: 8 mais 8 mais 4 e mais 4. Então o perímetro dessa área é de 24 metros. Então vejam que para você entender esse perímetro tem que fazer assim. Se você tiver uma folha de caderno, por exemplo, e quer medir, também você vai utilizar a sua régua e vai medir lá a folha, parte de cima, dos lados e embaixo. Você também vai ter o perímetro da sua folha de caderno, do seu quadro, do seu relógio de parede, o perímetro da sua parede aí na sua casa. Então veja o quanto é importante. Você vai comprar um imóvel e aí a pessoa diz: olha, o imóvel tem uma das salas tem 24 metros quadrados. E aí você imagina que esse 24 metros quadrados pode ser até parecido com a medida dessa piscina. Porque você imagina, você chega lá nesse local que você vai comprar e você vai ver a extensão do metro quadrado que você está comprando. Então isso é o perímetro. Ok? Então, perímetro é a soma dos lados de uma área. Vamos ver. Aí, então, eu falei o quê? Perímetro é a soma dos lados de uma área. Mas aí, o que é área? Então, vamos aprender agora o que é a área. Área é a medida de uma superfície. Pronto. Se tomamos como base um campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada sobre esse campo, a sua área será equivalente à quantidade de quadrinhos. Veja lá. Se cada quadrado for uma unidade de área. Então vamos lá. A área do campo de futebol é a medida da sua superfície. Você chega num campo de futebol e tem toda aquela extensão, não é? Então qual é a medida daquela área? Porque se você for medir o perímetro dela, você já sabe que é a soma de todos os lados. Mas e a área? A área é o que está dentro. Um exemplo, você na sua casa mediu o perímetro da sua sala, frente, trás e os lados. Mas e a área, a parte do meio? Como é que eu calculo? Isso é a área. Como é que é feito o cálculo daquela área? Eu sei que muita gente aí trabalha com construção civil. E sabe que quando vai comprar cerâmica, compra por metro quadrado, não é isso? Você vai medir essa sua área aí, como? No lugar de você somar para saber o perímetro, que foi o que eu falei, que o perímetro é a soma dos lados, para você saber a área agora, você vai multiplicar esses lados. Porque você tem que saber quanto você vai assentar de cerâmica naquele seu ambiente. Então, você agora faz uma conta diferente. Se do perímetro eu precisava somar, na área eu preciso multiplicar. Por isso que aqui, na medida do campo de futebol, a gente diz que vai colocar uma malha quadriculada sobre ele,
para a gente saber a medida exata do quadrado, uma malha quadriculada. Por isso que o pedreiro, ele pediu aí para fazer assentamento aí na sua casa, 5, 6 metros quadrados de cerâmica. E quando a gente vai no armazém, a gente compra exatamente a caixa medida por metro quadrado. Então vamos lá. Veremos que a área do campo de futebol é 70 unidades de área. A unidade de medida da área é, como eu falei, 1 metro quadrado. Claro que eu estou dizendo aí que a medida desse campo de futebol é 70, mas aí isso não é para todos os campos. Existem campos de futebol, todos os tamanhos, né? Dependendo do tipo de futebol que vai ser desenvolvido ali. Mas nós usamos o metro quadrado para saber a medição de uma área. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Então, a área é exatamente como eu disse, tomando como base esse campo de futebol, vamos colocar a malha, veja ali, tem o campo e eu coloquei uma malha rosinha por cima. Observe que essa parte rosinha é a unidade de medida. Então, quantas unidades de medida tem naquele campo de futebol? E aí, a gente descobre que essa unidade aí que está a parte do gramado, que é exatamente o campo, a gente tem como saber qual é a área em metros quadrados. E aí, 1 metro quadrado é o que vai equivaler à área do campo de futebol. E como eu faço esse cálculo? Vamos lá. Vamos calcular. Aqui no nosso estudo de gravação, ocupamos uma área de 7 metros quadrados por 8 metros. Aliás, 7 metros por 8 metros de comprimento. Então, eu tenho 7 metros por 8. Vamos lá. Para a gente calcular o perímetro aqui do estúdio, lógico que eu não medi, tá? Eu estou dando uma ideia, mas se for para medir, a gente vai ter o valor exato. Mas vamos dizer que o nosso estúdio aqui tem 7 metros por 8. Então, para a gente medir o perímetro, seria como? 7, 8. 7 e 8. O lado dele, esse é o perímetro. Então, eu faço o quê? Uma soma. 7 metros mais 8 metros, mais 7 metros, mais 8 metros. Então, de perímetro, eu tenho 30 metros. Vamos lá em frente agora. Eu penso que você entendeu, não é isso? Então, o perímetro é sempre os cantinhos, as medidas do entorno. Vamos lá, perímetro. Com essa mesma medida agora, nós vamos medir a área aqui do nosso espaço, do escola, aqui em casa. Então, área seria a mesma medida, 7, 8, só que a conta é outra. É uma conta agora, no lugar de ser uma continha de adição, como foi no perímetro, somando um mais outro mais o outro, agora vai ser uma conta de multiplicação. Então, por isso que está medida, eu só levei em consideração uma medida da largura e do comprimento. Então, ela vezes a outra, largura vezes comprimento, vai dar o valor da área em metro quadrado. Então, vamos dizer que você aí fosse colocar, se a gente aqui fosse colocar rodapé no nosso estúdio, então nós usaríamos a medida do perímetro. Mediríamos os lados, como foi medido que você viu aí, 7 mais 8 mais 8 mais 7, e aí eu poderia colocar o rodapé. Certo? Mas se for para colocar cerâmica aqui no nosso estúdio, eu tenho que fazer uma conta de multiplicação. Isso é área. A área de assentamento que a gente precisava aqui seria 7 vezes 8, que dá igual a 56. E agora já não é mais só metro, é metro quadrado. Porque lembra que a gente usou a malha quadriculada, que é para dar a ideia de metro. Então, cada metro aqui dentro do nosso estúdio equivale exatamente a 1 metro quadrado. Então, nosso estúdio teria exatamente esse metro quadrado. Ok? Vamos lá. Para calcular o perímetro de determinada superfície, devemos somar
todas as medidas externas, largura e comprimento. Para calcular a área de uma determinada superfície, devemos multiplicar a largura vezes o comprimento. Então, o nosso desafio é: faça o cálculo onde você está e descubra qual é a área e qual é o perímetro aí da sua casa ou da sua sala. Escolha um lugar e faça esse cálculo. Veja se você consegue, eu acho que consegue sim, descobrir qual é o perímetro e qual é a área da sala onde você está agora nos assistindo, ou do quarto onde você está. E aí, compartilha também essa descoberta sua com o seu outro colega que está estudando nossas aulas de matemática, né? Porque essa interação é muito importante. Afinal de contas, quando a gente estuda, o nosso desejo é transmitir o conhecimento que a gente aprendeu. Vamos lá. E aí, eu sempre termino a nossa aula, né? Essa aula agora, com uma mensagem para você. E a nossa mensagem é essa mensagem aqui de Paulo Freire, né? Eu sempre vou falar, todo educador vai falar sempre de Paulo Freire, principalmente porque Paulo Freire era um defensor não só da educação em todos os sentidos, mas daquela educação que faz sentido, não é? E eu creio que nossas aulas, quando a gente estuda matemática, ela faz sentido para o dia a dia, não é? Quando a gente estuda área e perímetro, ela está presente no meu dia a dia e no teu. Então descobrimos que perímetro é a soma dos lados de uma área e a área é o metro quadrado quadriculado dentro dela. E é uma conta de multiplicação que a gente descobre. E vamos lá, né, para Paulo Freire, que diz o seguinte: que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Quando você aprende, quando você transmite algo para alguém sobre o que você aprendeu hoje, você está mudando o mundo, está mudando a vida de uma pessoa, não é? Quando você passa isso que você aprendeu hoje para o seu neto, para o seu filho, quando você consegue ajudar a fazer uma atividade de casa, uma atividade que vem da escola, isso vai mudar o mundo. Por isso que ele diz, se a educação transforma, não vai transformar o mundo, mas ela transforma as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Porque quando você muda de vida através da educação, você vai mudar tudo. Você vai mudar não só o seu presente, mas o seu futuro. É com muita alegria que eu concluo nossa aula de hoje e até a próxima. Um beijo e não desiste, não para de estudar. Vai em frente. Tchau e até a próxima.